Ó, tá gravando. Então vamos lá. Hoje a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a prova prática, né? Como eu falei para vocês, o que que vocês vão ter que saber de verdade fazer na vida aí, que vocês vão trabalhar na UPA da vida, é entubar em sequência rápida. Então é um assunto que ele não deve ser ignorado, não deve ser dada pouca importância a ele, né? Porque afinal de contas eu mesmo posso cair na mão de vocês na UPA. E vocês terem que me entubar em sequência rápida, então vocês têm que aprender esse trem direito. E aí, o que a gente vai fazer na aula prática lá não vai ser nada diferente, bem, não vai ser nada diferente do que a gente fez na nossa simulação da última aula. Aí o pessoal está perguntando: vai cair a primeira aula, a segunda aula? Não vai cair especificamente, mas, por exemplo, o exemplo que eu dei lá no grupo. Você recebeu um paciente que foi um politrauma. Aí você decidiu entubar ele. Ele está com um colar cervical. Então, isso faz parte da nossa segunda aula, que é a avaliação de preditores de viés difícil. Então, um paciente com colar cervical, com certeza é um paciente com viés difícil, porque você vai ter que entubar sem fazer a extensão do pescoço. E aí, se o paciente tiver com colar e vocês fizerem essa manobra para entubar o paciente, perdeu o ponto, porque você aleijou uma pessoa que sabidamente você não poderia ter feito isso, certo? Então é nesse quesito que a segunda aula está presente. Ah, então, o que que é de verdade cobrado, né? O que é que vai ser de verdade cobrado? Da terceira aula, que é a intubação, a técnica da intubação. Então, aqueles bonecos, eles são muito ruins e a proeficiência em intubação, ela demanda treino e curva de aprendizado. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para passar a técnica e ver se vocês absorveram. Agora, se vocês vão colocar em prática com sucesso de intubação, isso só vai vir com o tempo. Mas eu preciso cobrar a técnica que eu passei. Então, se vocês vão entubar um paciente lá na hora e fazem um movimento de báscula com a mão, vocês vão deixar de ganhar o ponto. Ou melhor, vocês vão perder o ponto. Porque eu falei repetidamente que não se pode fazer o movimento de báscula, porque não pode encostar no dente, porque a pressão ali é muito grande e vai quebrar o dente do paciente. Então, professor, cheguei lá na hora, decidi entubar o paciente. Fiz o movimento correto com a laringoscopia lá, mas eu não consegui ver. Tudo bem, esse boneco é ruim. Então, dependendo da situação, a gente vai considerar que você visualizou e conseguiu entubar. Se for um caso em que eu quero dificultar a vida de vocês na intubação, para que vocês possam colocar em prática os planos B, plano C, saber tomar medidas adequadas, de acordo com cada intercorrência, então eu vou falar. Apesar da sua técnica adequada, você não está conseguindo ver, e isso é um fator anatômico do paciente, então você não está vendo. E aí, você vai fazer o quê? E aí você vai pensar, olha para a monitorização que vai estar presente e essa monitorização ela vai ser adequada ao caso. Então, você está lá laringoscopando, não conseguiu, pode ser que a saturação dele comece a cair, para ver se vocês vão pensar, pô, está começando a cair, não conseguindo entubar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar a lâmina do laringoscópio, vou usar um buge, vou usar um fio guia, ou eu vou usar, tentar adaptar aqui a máscara laríngea, ver se eu resgato ele para tentar entubar depois com mais calma. Então é esse tipo de raciocínio que eu vou querer de vocês lá. Não fiquem preocupados com passar o tubo, porque isso é o de menos. Mesmo a gente que já tem um pouco mais de experiência quando vai entubar um paciente que a gente achava que não era via aérea difícil, pode acontecer tranquilamente da gente laringoscopar e não ver nada. E não é por isso que eu vou fazer o movimento de báscula, só para poder entubar. A gente não faz isso. Então é isso que eu vou querer de vocês lá. Eu sou tranquilo, nunca fiz ninguém chorar na minha vida. Não sei se isso é bom ou é ruim,
Mas então, na hora lá, vocês podem ficar sossegados que eu não estou lá para prejudicar ninguém. Pelo contrário, só quero realmente ver que vocês absorveram o que a gente fez nessas aulas e, na melhor maneira possível, coloquem em prática. Certo? Até aí, alguma dúvida? Não, tá bom. Então, vamos dar uma revisada rápida aqui nessa parte de intubação em sequência rápida, que é a espinha dorsal, certo? Deixa eu só mudar aqui. Não, professor, tá tudo tranquilo. Beleza. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Você explicou bem claro. Então, beleza. Continua me vendo aí, né? Então, beleza. A definição da intubação em sequência rápida, então, só para relembrar, é administrar um agente que vai fazer o paciente dormir, então, um hipnótico e o bloqueador neuromuscular. Os dois de ação rápida. Para que isso? Para diminuir o risco de broncoaspiração. Então, lembrar que a gente não ventila o paciente, a gente pré-oxigena, ele vai respirar sozinho. E a aplicação da pressão cricoide, que é a manobra de Selick. O próprio livro diz que é controverso e tem estudo mostrando que piora, porque piora a qualidade da laringoscopia, pode desencadear o reflexo de regurgitação. Então, tem gente que não usa, tem gente que considera inclusive proscrito, mas como está no livro, a gente ensina. Eu ainda uso, porque eu nunca tive nenhum, nunca me atrapalhou a ponto de eu não conseguir entubar, então eu continuo usando. Então, lá na prova, se vocês decidirem entubar o paciente, vocês vão ter que me dizer por que que vocês decidiram entubar. Então, era um paciente que estava com o estômago cheio e tinha risco de broncoaspiração. Era um paciente que precisava ter a via aérea protegida por causa disso. Ou é um paciente, por exemplo, que estava em insuficiência respiratória aguda. Então, vocês vão ter que analisar lá o cenário e me dizer por que que vocês estão decidindo entubar. E aí, já que decidiu entubar, vocês vão ter que lembrar disso aqui, que tem pacientes que a reserva de oxigênio pode ser reduzida, então prestar atenção na queda mais rápida de saturação. O paciente ele já pode estar com instabilidade hemodinâmica, e aí as próprias drogas usadas na intubação, elas podem piorar esse status hemodinâmico do paciente. Então, a ideia é que a gente imagine que a gente está num cenário. Então, você não vai fazer isso deliberadamente. Então, vocês vão ter que usar medidas para tentar primeiro estabilizar o paciente da melhor maneira possível e depois entubar. Uma maneira que eu indiquei para vocês é, por exemplo, se o paciente já tiver um acesso bom, é você colocar uma nora, por exemplo, em infusão contínua. Mas se o paciente não tem isto, a saída rápida, fácil e prática é fazer a diluição de post-dose. A post-dose com adrenalina é mais indicado para paciente que está hipotenso e bradicárdico, porque ela vai fazer o quê? Hipertensão e taquicardia. Se o paciente estiver só hipotenso ou durante a laringoscopia desenvolver hipotensão, sobretudo se for significativa, aí você usa o post-dose da nora, porque a nora vai fazer apenas ativação dos receptores alfa. Então ela só faz vasoconstrição e faz hipertensão, certo? E lembrar dos sete pecados capitais. Então, vamos dizer um exemplo. Você Prof, recebe... Peraí, prof, rapidinho. É, vá, prof, amigo. Diga. Vai, é gente. que eu acho o que a senhor internet falou, tá pronto, ruim. o senhor falou que teria como fazer o post-dose e quais seriam essas medicações para fazer? O post-dose? Não, peraí. Minha dúvida, deixa eu ver se é a mesma da dela. Peraí. Não, eu entendi que assim, quando a gente vai entubar, a gente precisa primeiro estabilizar o paciente, né? Ver se ele pode ser estabilizado.
Uma das formas de estabilizar ele é fazendo essas drogas, que é o post-dose, que se ele tiver hipotência e bradicárdico ou só hipotência, não é isso? Isso, Aí você pode usar ou a nora ou a adrenalina. isso. Pronto. Aí você usa a nora se ele tiver hipotêncio e bradicárdico. Não. A O nora é contrário. só se ele tiver hipotenso. Pronto. É isso, minha dúvida é essa. Tá. E a adrenalina você usa se ele tiver hipotenso e bradicárdico. Aí como é Tá. que faz a push dose? Pronto. Vai Fala. pegar 1 ml de cada uma dessa solução e diluir para 99 ml de soro. Então você pega um soro de 100 ml, tira 1 ml e joga fora. Pega 1 ml de adrenalina ou 1 ml de nora e joga dentro desse soro. Aí você vai ter agora uma mistura de soro com adrenalina ou soro com nora. 1 ml dessas duas substâncias equivale a 1.000 microgramas ou 1 miligrama. Então, 1.000 microgramas dividido por 100 ml é 10 microgramas. Então, você vai ter uma solução de 100 ml com 10 microgramas de nora ou 10 microgramas de adrenalina. E aí você faz de um em um, de dois em dois. Você vai avaliando a resposta do paciente e aumentando ou diminuindo a dose que você fizer lá na hora. Não vou Repete até o cobrar a finalzinho, prof. diluição na hora. Isso é para a vida de vocês. Se caso o paciente desenvolva uma dessas condições, eu vou falar, olha, o paciente está assim assado. Você está vendo no monitor? Aí vocês vão falar, estou. E aí, tem alguma droga que você pode fazer? Aí basta você falar, push dose de adrenalina ou push dose de nora. Já vou estar satisfeito. Entenderam? Entendi, prof. Pronto. Lembrar que eu tenho responsabilidade como professor. Então, por exemplo, vocês receberam um paciente vítima de trauma. Vocês vão abordar ele. O atendimento do paciente politraumatizado é feito com base no ATLS. Então, se vocês errarem essa abordagem, eu vou corrigir, porque eu não posso deixar vocês fazendo as coisas errado. Mas não é a minha matéria, então isso não vai contar ponto, não se preocupe. Mas se tiver de corrigir, eu vou corrigir. E aí, vocês têm que ter na cabeça a divisão. Estou atendendo o paciente politraumatizado, então estou no algoritmo do ATLS. Pronto, chegou na avaliação do ATLS. Você detectou alguma coisa que seja indicação de intubação? Você vai olhar para mim e eu vou falar, eu vou intubar. Aí eu vou perguntar, vai intubar por quê? Por causa disso e disso e disso. Beleza, então. A partir desse momento, você fecha a gaveta do ACLS, abre a gaveta da intubação em sequência rápida. E aí vocês vão virar o algoritmo agora dos 7Ps. Você vai avaliar cada coisa e ver se está faltando alguma coisa. Correto? Entendi, prof. Pronto. Então, na preparação, você vai olhar lá e vai lembrar de tudo que você precisa. Então, o aspirador começa com a letra A, é o primeiro que você tem que lembrar. Não pode faltar aspirador. Vai perder ponto se não olhar isso. Laringoscópios, tubo, materiais para o plano B, ambu, máscara, a mangueirinha do oxigênio, se o oxigênio está ligado da maneira correta, todas as drogas de intubação, as drogas de resgate, seringa para inflar o balonete, estetoscópio, as pessoas que precisam estar lá para te ajudar. Então, faz esse checklist mental. Tá faltando alguma coisa? Professor, tá faltando um aspirador. Maravilha. Aí, vamos colocar o aspirador. Tá faltando alguma coisa? Não. Então, pode começar. Aí, vocês vão fazer o quê? Pré-oxigenar o paciente. Então tem que falar, estamos pré-oxigenando o paciente. Pronto, maravilha. Depois de um tempo que você pré-oxigenou o paciente, lembrando que quanto que coloca de oxigênio lá no fluxômetro? Bota tudo, abre todo o oxigênio, coloca a bolinha de metal para bater lá no regulador. Aqui é a parte que às vezes é polêmica. O pré-tratamento com fentanil e lidocaína, você pode fazer para todo mundo?
Pode, desde que não haja contraindicação. Então, qual a contraindicação do fentanil? Lembrar que o fentanil, o efeito mais importante dele é depressão respiratória. Então, se você vai entubar um paciente que está em insuficiência respiratória, você vai querer fazer uma droga que vai piorar a função respiratória dele? Não, porque isso aí vai fazer com que ele afunde mais rápido, a saturação dele caia mais rápido, corre o risco de fazer hipóxia e parada por hipóxia. É, O fentanil também pode fazer um pouco de hipotensão, mas eu nem vou pegar muito nesse quesito aí, porque o efeito realmente mais importante dele no pré-tratamento é em relação à insuficiência respiratória. Isso em relação à contraindicação. Qual que é a contraindicação da lidocaína? Paciente que tem alergia a anestésico local e paciente que tem algum grau de bloqueio atrioventricular no eletro. Eu não vou cobrar isso de vocês na hora, mas vocês têm que lembrar disso para a vida. Se você fizer lidocaína em um paciente com BAV, ele pode fazer um BAVT na sua cara, porque a lidocaína piora a condução elétrica no nó atrioventricular. Então, quais seriam agora as indicações para fazer fentanil? Desde que não haja contraindicação. Então, paciente que tem hipertensão intracraniana, então, paciente que tem um TCE, você não sabe de quanto tempo, paciente que teve um AVC hemorrágico, paciente que tem, né, aquelas dilatações importantes de ventrículo, que a válvula entupiu e não está drenando líquor, enfim. Coronariopatia, então você tem lá um paciente que tem, já fez um, Bige, vai ser encerrado em 10 minutos. Então daqui a pouco, quando cair, eu vou abrir outra e vou mandar o link no grupo e espero um tempo para vocês entrarem, beleza? Então, coronariopatia, paciente que já fez aí o infarto, já tem cateterismo prévio, colocação de stent, tudo mais. Se você deixar que ele faça ataque cardíaco e hipertensão, então pode piorar o quadro cardiológico dele. Então, nesses pacientes, desde que não haja contraindicação, você pode fazer o tratamento com fentanil. E paciente com asma, DPOC, que tem a via aérea muito reativa, você faz o tratamento com lidocaína, que é para diminuir a reatividade das vias aéreas. Lembrando que, por exemplo, vocês aí na sala que não tem nenhum problema de saúde, a gente vai entubar vocês em sequência rápida. Pode fazer o fentanil e a lidocaína? Pode, desde que não haja contraindicação. Se for piorar o quadro atual, não pode. Se não piorar de jeito nenhum, não tem problema nenhum fazer. Apenas faz e fica de olho se vai ter depressão respiratória. Vocês entenderam isso? Sim. Pronto. Então, em via de regra, não é obrigatório fazer, exceto nesses pacientes que estão na tela, que aqui são as indicações. Então, os que não estão aqui, desde que não haja contraindicação, você pode fazer. Professor, Oi. eu não entendi, não. O fentanil, ele aumenta a, a pressão intracraniana, não é? Não. O Não? fentanil é uma droga que ele vai cortar o sistema simpático. Basicamente Ah, isso. Então, o paciente não faz taquicardia e não faz hipertensão. Desta maneira, os pacientes que já têm hipertensão intracraniana, você não vai ter um aumento da pressão intracraniana, então você não vai piorar o quadro do paciente. eu achei que ele aumentava a pressão intracraniana, então era contraindicado. Não, Para... não, não. Isso aqui talvez até tenha sido um erro do slide. Tinha que estar escrito aqui, ó, indicações de pré-tratamento. Então, todos os pacientes que têm hipertensão intracraniana, todos os pacientes que têm coronariopatia, eles têm indicação de ser feito fentanil. E todos os pacientes que têm asma e DPOC têm indicação de ser feito pré-tratamento com a lidocaína. Entendeu? Ah,
Hum. Vamos lá. De novo, do livro, o pré-tratamento na sequência rápida é opcional e deve ser individualizado. Fentanil e lidocaína podem atenuar respostas simpáticas e não substituem a necessidade da indução e bloqueio neuromuscular adequados, ok? Isso daqui eu não vou cobrar. Isso aqui foi mais um plus para vocês aprenderem a calcular as doses. E aí o próximo P é de paralisia com indução. É nesta hora que o paciente ele pode regurgitar. É a hora que você faz a paralisia. Então é nesta hora aí que você tem que ficar de olho. Então fez o Propofol, fez o etomidato, fez a ketamina, fez o midazolam. É a hora que o paciente perde a consciência e perde o controle de proteção das vias aéreas. Então, caso vocês decidam fazer a manobra de Selick, ela deve ser iniciada nesta hora. E em relação aos medicamentos hipnóticos, o Propofol, ele causa depressão cardiovascular. Então, o paciente que está hipotenso, bradicárdico ou só hipotenso, se você fizer o Propofol, ele vai chocar e vai morrer. Midazolam, nem fede nem cheira, quase não é mais usado hoje. Ketamina, ela tem uma certa estabilidade hemodinâmica. Na verdade, se o paciente é um paciente saudável, ele vai até fazer taquicardia e hipertensão com o uso da ketamina. Então, em pacientes hipotensos é bom. Só tomem cuidado isso para a vida de vocês, que se o paciente está chocado já há algum tempo, a reserva dele do corpo de nora já pode ter acabado. E o que a ketamina faz é liberar essa reserva de nora, que a gente fabrica nora no nosso corpo. Ela fica guardada. Então, quando você faz a ketamina, ela vai lá e recruta essa reserva de nora e o paciente faz taquicardia. Se já tiver findado, consumido essa reserva, quando você fizer a ketamina, não vai ter nora para ser liberada na corrente. Então, o paciente choca. Não vai cair isso para vocês, eu não vou fazer essa pegadinha. Eu só estou falando isso para que vocês saibam que, na vida real, fazer ketamina não é sinônimo de estabilidade. Você faz ela, mas você fica de olho, porque o paciente pode chocar. E o etomidato é uma droga muito boa, porém, ela causa a depressão, a supressão da glândula adrenal. E isso, ao longo do tempo, mostrou que aumenta a mortalidade dos pacientes. Então, hoje, a indicação praticamente restrita do etomidato é fazer em pacientes que são coronariopatas e estão graves. Então, se você pega um paciente que tem problema de coração, mas ele está bem e você vai fazer uma cirurgia eletiva, não tem muita justificativa para fazer o etomidato. Então, é basicamente restrito ao paciente que é coronariopata já sabidamente e ele está grave. Aí você não quer piorar a gravidade dele com uma instabilidade hemodinâmica. Então, você usa o etomidato, que realmente o paciente nem vê que foi induzido, a pressão fica igualzinha. E aí, condição hemodinâmica. Induziu, é nesta hora que o paciente pode chocar. Então, não é porque você fez o post-dose ali na hora da pré-oxigenação, que o paciente melhorou a pressão, ponto para você, tá ótimo. E aí você faz a dose da medicação, faz o bloqueador neuromuscular e aí entuba quando você olha o paciente está hipotenso. Então tem que manejar isso novamente se for necessário. Repetir a dose da post-dose, por exemplo. E em relação ao... Pronto, Oi, é porque cortou aqui na hora. Eu não entendi o que eu falei em relação à ketamina. tá. A ketamina, assim como o etomidato, ela é uma droga considerada estável no quesito hemodinâmico. Só que isso não é regra. Ela faz o quê? Ela libera a nossa reserva corporal de nora. Caso um paciente, por exemplo, esteja chocado já há um tempo, ele consome essa reserva de nora. E aí não vai ter reserva para ser liberada pela ketamina. E aí, quando você faz a ketamina, esperando que ela libere essas medicações e o paciente fique estável, como não tem reserva, ele pode chocar.
Então, no geral, a ketamina ela é muito segura, mas não dá apenas para fazer a ketamina e virar as costas achando que não corre risco de fazer depressão cardiovascular, porque corre esse risco. É isso, entendeu? Entendi. Mas na hora da prova, se pegar um paciente que está hipotenso, que está chocado, e fizer a ketamina, eu vou considerar como resposta correta, porque no geral o efeito dela é hipertensor e taquicardizante, entendeu? Certinho. Aqui são as doses sugeridas, não precisa gravar isso para a prova. E aqui agora é proteção o quê? Proteção de via aérea. Então, se decidir fazer a manobra de Selick, é na hora do Propofol, né, do hipnótico. Ela vai ser mantida até a hora que inflar o balonete. Ou, se quem estiver laringoscopando, pedir para você aliviar a pressão para ver se melhora a laringoscopia. Então, tá pré-oxigenando o paciente, decidiu entubar, me diz por que que vai entubar, e aí olha para o assistente e fala: eu quero que você faça a manobra de Selick. É obrigatório? Não. Como eu disse, é controverso. Mas se decidir pedir para fazer, vai pedir para fazer na hora que fez o Propofol, vai manter a manobra até que quem estiver laringoscopando peça para soltar, ou, quando colocar o tubo, inflou o balonete, pode tirar a manobra. A sniff position, que é a posição do cheirador, vai colocar em todos os pacientes, exceto se o paciente tiver história de trauma, tiver usando colar cervical. E o burp vai fazer apenas se quem estiver